Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje vai falar sobre a campanha Dezembro Vermelho. Esse movimento tem como objetivo reforçar a solidariedade, a tolerância e também a compaixão para os portadores da AIDS. O Dezembro Vermelho é, portanto, o mês da conscientização e combate à AIDS. E para ampliar os debates sobre o assunto, também vamos dar destaque para uma associação que visa promover a dignidade das pessoas soropositivas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre este assunto, acompanhe agora o nosso programa com a palavra Alex Prado. Qual a diferença entre HIV e AIDS? HIV é o vírus e AIDS já é a doença desenvolvida. O que determina o que é HIV, o que determina que é a AIDS? A partir do momento que o soro positivo não faz o tratamento, por meio de exames, ele consegue detectar que a carga viral ela aumenta muito no sangue dele, né? E aí ele parte, sim, já para a doença já desenvolvida, né? Cai a imunidade dele e aí é o que se dá a grande diferença do HIV e o vírus. Ou seja, quem tem o HIV, ele tem o HIV, mas não está doente de AIDS, a partir do momento que ele é aderente ao tratamento, faz tudo como precisa ser feito. Agora, se ele está com AIDS, significa que é consequência do HIV, da infecção do vírus. Quais são os mitos mais comuns sobre HIV e AIDS? São diversos mitos. Nos preocupa muito mitos discriminatórios, como, sabe, pessoas acham ainda que se transmite por meio de um abraço, um acolhimento fraterno, que a gente é o mínimo que a gente poderia fazer, né, entre nós. Mas o mito, eu gostaria de ressaltar um mito que mais nos preocupa, é a sensação, a grande sensação que existe do sentimento, que está tudo muito tranquilo, está tudo muito suave do ponto de vista de não vê infecção, não vê... É porque as pessoas não acompanham mais, as pessoas estão sendo infectadas, continuam sendo infectadas, entendeu? E até o sentimento de que tem cura, né? Então, eu acho que tudo isso é um mito, principalmente isso é um mito muito perigoso, porque é a banalização da vida, a falta de cuidados, traz um monte de consequência que às vezes leva a pessoa à infecção. Como é a vida de uma pessoa portadora da doença? O tratamento, a adesão ao tratamento, ela é a peça-chave para que a pessoa possa ter uma vida com qualidade, né? No passado, se falava de sobrevida, de morte assistida. Nós não temos mais isso com o avanço do tratamento, né? Nós não temos mais isso. Então, é possível sim viver muito bem, com qualidade de vida, desde que seja aderente ao tratamento, passe pelos médicos, procure as unidades de saúde, e para poder continuar a fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento. A gente sabe que aparecem muitas doenças oportunistas, então, a partir do momento que ele é aderente ao tratamento, ele cuida da sua saúde, se preocupa com a sua saúde. Olha, nós temos hoje experiências na entidade, pessoas elas estão trabalhando, por conta disso nós tivemos que mudar a nossa dinâmica de trabalho por conta disso. Elas estão trabalhando, elas estão bem, elas estão fortes, né? Estão aderentes ao tratamento. Então, acho que a aderência ao tratamento é tudo. A medicina tem apresentado avanços nos estudos clínicos sobre a cura da AIDS? Olha, os escritos mostram assim, que com certeza está tendo um avanço, né? Nós temos diversos protocolos hoje. Eu não sou da área técnica, né? Mas a gente tem conhecimento, sim, que tem vários protocolos
de avanço em relação ao tratamento, né? A UNAIDS, que é um projeto das Nações Unidas voltado à AIDS, né? O projeto com a AIDS mesmo, a UNAIDS, o segundo e último relatório dela, ela pontua que é possível, até 2030, resolver de vez essa questão da AIDS, né? Por conta do que? Momentos desse relatório mostram os números que tem melhorado muito esse tratamento por conta dos protocolos, né, médicos que existem, de remédios que têm avançados. É importante lembrar, a gente fala no Brasil de medicamentos que são fornecidos pelo governo federal e distribuídos pelo município, são totalmente gratuitos, entendeu? Então, estuda-se sim sobre a meta de resolver de vez a questão da AIDS. Como está sendo o processo de atendimento médico a pacientes com HIV e AIDS nesse período de pandemia? Nesse período de pandemia, esse acolhimento do soro positivo, do tratamento, ele não é diferente daquele que não é soro positivo, né? Todos nós precisamos atender aí os protocolos de cuidado em relação à pandemia, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso. Então, deles não é diferente. Não existe assim algo que seja feito diferente para eles por conta de ser soro positivo e estar vivendo na pandemia. Como está a adesão ao tratamento das pessoas soropositivas do município? A adesão ao tratamento do soro positivo aqui no município de São José dos Campos tem acontecido algo que nos assusta muito, está tendo muito abandono. A todo momento, nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, eu tenho citado diversas vezes a questão da qualidade de vida, desde que seja aderente ao tratamento. É possível viver bem, é possível fazer muita coisa, desde que seja aderente ao tratamento. Então a gente sabe que o tratamento e o acompanhamento médico é a peça-chave para uma vida longa aí e com qualidade. Mas aqui em São José nós estamos tendo muito abandono de tratamento, né? De pessoas soropositivas que deixa de buscar o tratamento, o medicamento para fazer o seu tratamento, né? Ou deixa de ir no médico que já está agendado, porque quando ele sai de lá já está agendada a próxima consulta, e assim vai, funciona muito bem dessa forma, né? Por conta dos profissionais que estão envolvidos. E então, ele não é aderente ao tratamento por uma opção assim, pessoal, e isso nos assusta muito, entendeu? Nós não estamos falando assim de falta de medicamento, nada disso. E nesse primeiro bloco nós conhecemos os desafios dos portadores do vírus HIV e como está a adesão ao tratamento das pessoas soropositivas no município. No próximo bloco nós vamos continuar no tema e ouvir a importância da campanha Dezembro Vermelho no Brasil. Voltamos já! E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco vamos saber qual a melhor forma de evitar a infecção pelo vírus HIV e entender qual a importância do apoio emocional para as pessoas soropositivas. Com a palavra, Alex Prado. Quando e por que foi criada a campanha Dezembro Vermelho? Essa campanha foi criada em 1987, pela Organização Mundial de Saúde, e aqui no Brasil aplicada em 1988. Ela vem nos convocar a fazer uma manutenção daquilo que já é feito em relação à pandemia da AIDS, né? Que é o que a gente vivia aí no passado. E renovando agora, ela nos convoca a renovar os nossos compromissos nessa luta de combate, né? A luta de prevenção, a luta de valorização da vida, a luta de direitos, por direitos, né, das pessoas que estão vivendo com HIV. Então, 1º de dezembro ele foi criado com essa ideia de sensibilizar
novas ações, sensibilizar pessoas para esses cuidados, pessoas para o trabalho e fortalecer aquilo que já existe. A que se deve a queda na taxa de detecção de AIDS no país na última década? É o avanço dos protocolos, né, de medicamentos aí, e parte disso também a sensibilização aos cuidados que as pessoas têm que ter. Quanto mais campanha a gente possa ter que fale dos meios eficazes que existem de prevenção, ela espelha diretamente nos números, nessa redução. Então, o fato de ter essa redução mesmo, ela está muito pela questão do avanço do tratamento. Hoje existem tratamentos pré-contato e pós-contatos, então são protocolos mesmo que têm avançado, que têm garantido aí a redução desses números. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar a infecção pelo HIV? Sim, a prevenção ela é sempre o maior meio de cuidados em relação à infecção. É importante que cada um cuide não somente de si, mas cuide do seu próximo, do seu parceiro, do seu companheiro. Então a prevenção, ela é sim, com certeza. E nós temos aí meios eficazes e que funciona e que está a acesso da nossa população, acesso fácil da nossa população, né? E que também a nossa população sabe que existe e sabe que funciona. Então basta, às vezes, dar um passo atrás para que a gente possa dar vários passos à frente. O que seria esse passo atrás? É a gente se preocupar, voltar na nossa origem, vamos dizer assim, se preocupar com a gente e com o nosso próximo. A partir do momento que a gente tem essa preocupação, com certeza, basta ter acesso aí a esses meios aí, esses insumos que existem para cuidados com a vida. Qual o apoio que a pessoa com diagnóstico de infecção pelo HIV precisa ter? O primeiro apoio que uma pessoa precisa ter a partir do momento que ele recebe a revelação diagnóstica, né, da sua soropositividade, pela experiência de trabalho, a gente entende que é o apoio emocional, né? Seja de profissionais técnicos, como, por exemplo, psicólogos, que possam dar esse apoio para ele ou para ela, da família, se a família tiver conhecimento disso, o apoio da família, mas o primeiro apoio mesmo está relacionado diretamente à questão emocional. É de conhecimento do nosso trabalho que existem situações que a pessoa, a partir do momento que ela recebe essa revelação, ela chega na entidade, ela chega completamente abalada, pensamentos diversos, o que vai ser da minha vida, acabou meu chão, tal, tudo. E aí é onde a gente entra naquilo que nós abordamos muito nesse programa. É possível viver bem, sim. Você vai ser aderente ao tratamento, você vai viver bem, você vai constituir a sua família, é possível tudo isso, desde que ela esteja com a sua saúde emocional, não posso dizer perfeita, que às vezes nem a gente está com ela perfeita, mas assim, bem resolvida. E nós vamos para um breve intervalo e na volta você vai conhecer melhor o trabalho da entidade Casa de Acolhida, uma associação que promove a dignidade de pessoas soropositivas e seus familiares. É daqui a pouco. Estamos de volta. No último bloco do Com a Palavra de hoje, vamos ouvir sobre os principais projetos da Associação Casa de Acolhida, direcionados ao combate da AIDS e do HIV. Também vamos ver como é possível obter acesso aos serviços oferecidos pela entidade. Com a palavra, Alex Prado. Por que a Casa de Acolhida foi criada em São José dos Campos? A Casa de Acolhida foi criada a partir de um gesto concreto
para quem conhece a estrutura da Igreja Católica, a gente trabalha com pastorais. Então, uma das pastorais que existe na Igreja Católica é a Pastoral da Saúde. E a Pastoral da Saúde, sensível a uma necessidade muito grande na ocasião, 1993 e 1994, quando foi fundada a Casa de Acolhida, uma necessidade de irmãos e irmãs que estavam às margens da exclusão aí do nosso município, morrendo com HIV e AIDS. Então a casa foi criada para acolher esses irmãos que estavam invisíveis na nossa sociedade. Foi abraçados, nós trouxemos para a Casa de Acolhida, passou a morar com a gente na Casa de Acolhida, então ela foi criada com isso, com um fim específico de acolher esses irmãos que, no momento onde o preconceito era muito forte, o medo era muito forte de infecção, então, consequentemente, eles estavam aí entregues, soltos aí à solidão. Quais são os projetos da Casa de Acolhida direcionados para o combate da AIDS e do HIV? A Casa de Acolhida possui diversos projetos. Projetos patrocinados pelo município, pela Secretaria de Apoio Social Cidadão, patrocinado pelo nosso programa IST-AIDS, da Secretaria de Saúde de nosso município. Existem vários projetos. E projetos apoiados também pela própria Diocese, que fortalece a nossa missão. Esses projetos são projetos voltados a dar assistência, fazer o acolhimento e dar assistência a esses usuários da entidade, assistência em diversas áreas, né? Psicológica, nós temos assessoria jurídica, né? O apoio jurídico, melhor dizendo, diversas áreas, psicólogos, nutricionistas, além das equipes de apoio alimentação quando é necessário, principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo, que a gente sabe que muitos de nossos usuários vivem do trabalho bico, né? Dito bico. Então, nesse tempo de pandemia, essa necessidade, a necessidade de alimento, ela aumentou muito. Então, cada usuário que chega na entidade, ele é encaixado em um dos projetos da entidade de acordo com a necessidade dele. E, se não se encaixa em nenhum dos projetos que existe na entidade, se encaixa em nossa missão. Então, ninguém é desamparado. Como é possível se inscrever para obter acesso aos serviços oferecidos pela entidade? Para ter acesso aos serviços que a Casa de Acolhida tem a oferecer, existem diversas formas. Às vezes, para você, cidadão, cidadã, que está nos assistindo agora aqui pela TV Câmara, descobre que tem um vizinho, alguém que chegou de um município de fora tal, e se descobre soro positivo, e descobre que é soro positivo, bem, importante encaminhar as unidades de saúde para fazer o tratamento. Isso é mais importante do que chegar na Casa de Acolhida, né? A Casa de Acolhida vem complementar. O que o município tem a oferecer, as unidades de saúde que o município tem a oferecer, elas mesmas indicam a Casa de Acolhida como um tratamento complementar, porém fundamental do ponto de vista emocional, assistência. É um trabalho em rede, que funciona há 27 anos em nosso município, né? Nasceu a Casa de Acolhida tem 27 anos, há 26 anos a gente tem parceria com o poder público, então funciona. Então, na Casa de Acolhida não precisa de inscrição. Por conta da pandemia, nós estamos atendendo por horário marcado, para que não tenha aglomeração na recepção, né? Vocês vão ter aí, vocês vão ver aqui o nosso contato, que é o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que vai estar à disposição de vocês. Vocês podem mandar o WhatsApp ou ligar nesse telefone e perguntar, e marcar um horário, perguntar o que a casa tem a oferecer para vocês ou para algum amigo, um vizinho, mas então não precisa de matrícula. Não precisa de inscrição, não precisa de encaminhamento médico, nada disso, né? Quando chega alguém na Casa de Acolhida de fora, que vem primeiro para a gente encaminha essa pessoa para o tratamento e depois ela volta à Casa de Acolhida. Pessoas de qualquer faixa etária podem ser atendidas pela associação? Sim, com certeza, né? A Casa de Acolhida ela nasceu
acolhendo, como eu disse há pouco, acolhendo esses irmãos que estavam na rua, né, e foram trazidos para dentro da casa de acolhida. A partir de um momento, nós deixamos de ser casa de moradia, passamos a ser casa de convivência. Por quê? Porque a gente sabia que precisava ampliar esse atendimento. Então ela deixa de atender somente o soro positivo, mas passa a atender o seu núcleo familiar, entendeu? Então, por exemplo, se quem está nos assistindo aqui é familiar de soro positivo, pode chegar até nós, perguntar o que eu posso fazer para eu cuidar, o que eu posso, entendeu? Sei lá, orientações, que a casa também presta esse tipo de serviço, né? Orientações que também as unidades de saúde também prestam, da mesma forma. Mas a casa de acolhida, eu quero dizer que ela não atende somente o soro positivo, mas o soro positivo no seu núcleo familiar, toda a família. Tanto é que hoje nós temos cadastrados 120 famílias, aproximadamente 500 pessoas. Existe algum tipo de acompanhamento emocional e psicológico para os pacientes da associação? A Casa de Acolhida possui hoje 19 funcionários, diversas áreas, como eu já citei aqui. E a área que tem uma demanda maior de ação, né, é a área psicológica. Então, o maior número de profissionais que a gente tem são psicólogos na casa. Né? Nós temos nutricionista, assistente social, advogado voluntário, advogados voluntários, vários profissionais, né? Além da equipe de apoio toda que existe. Importante lembrar que toda pessoa atendida na casa de acolhida, quando ela chega lá, ela lancha e quando vai embora recebe 2 vale-transporte para poder ir embora e voltar no próximo atendimento. A casa viabiliza isso desde a criação da casa, né? Por isso que eu estou falando do grupo de apoio. Então existe todo um apoio por trás dessa ação da casa de acolhida, dessa ação diária. Mas o profissional que tem uma demanda maior, assim, de trabalho, principalmente agora em tempo de pandemia e que a gente entende que vai estender ainda por um bom tempo, são os atendimentos psicológicos. Então, o que a gente mais tem profissional na casa são psicólogos. A entidade modificou a forma de atendimento aos seus usuários nesse período de pandemia? Nesse momento de pandemia, a gente tinha a nobre missão de cuidar de nós, né, de toda a equipe e sem abandonar o nosso próximo. Por conta disso, nós tivemos algumas mudanças, como, por exemplo, atendimento, horário marcado. Não fechamos a nenhum momento, né? Encostamos o nosso portão para que não tenha aglomeração na recepção, mas a casa não estava fechada, são apenas cuidados e orientações de segurança em tempo de pandemia. Mas a gente tinha que continuar com a nossa missão, aquilo que a gente fazia, a gente tinha que fazer chegar à casa de cada usuário. A gente sabe que a rede social hoje ela está nas nossas mãos. Então o meio era a gente partir para as redes sociais e fazer chegar em cada usuário o conteúdo que a gente gostaria que chegasse. Por exemplo, nós precisamos montar um estúdio na casa de acolhida. Daí nasceu ano passado a casa virtual, que se resume nesse estúdio, né? Produzindo aí até hoje 40 vídeos por mês, 16 lives por mês, né? De saúde, física mesmo, exercício que as pessoas poderiam fazer em casa, saúde emocional, culinária, música, né? Tudo isso nós conseguimos fazer. E uma das coisas que foi bastante interessante e desafiante para nós aí, nós tínhamos oficina de artesanato todos os dias na entidade. 10 alunos cada oficina. Como fazer isso em tempo de pandemia? Nós levamos na casa deles a matéria-prima dentro da casa de acolhida, dentro da casa virtual, da casa de acolhida virtual, nós gravamos a aula, editamos e mandamos no celular deles. E aí em casa, com a matéria-prima que já estava com eles, eles montavam, tiravam a foto, mandavam para a gente. Então foi um tempo assim muito desafiador, porém um tempo de crescimento
maravilhoso, que mostrou para nós, sim, que a gente tem muito ainda para avançar em benefício desse nosso próximo. O que mais te marcou em todos esses anos de trabalho na Casa de Acolhida? Quando eu cheguei à Casa de Acolhida, me marcou muito lá no início, a primeira vez que eu fui levar uma cama para um usuário que morava numa comunidade aqui em São José dos Campos, que fiquei assustado quando eu cheguei lá. Ele estava numa fase terminal, soro positivo terminal. Ele estava dormindo numa caixa de papelão de geladeira. E eu não sabia que tinha gente que não tinha cama, salvo que ele estava dormindo na rua, né? Então isso causou um impacto assim, muito forte para mim no começo. Então, nesses 19 anos que eu estou na Casa de Acolhida, foram várias experiências assim que foram muito marcantes nesse trabalho. Eu cito, para encerrar, um acontecido que marcou demais, que foi recente, anos atrás aí, 3, 4 anos para trás. Nós temos uma estrutura muito boa na Casa de Acolhida, uma estrutura muito boa, vamos dizer assim, um carro, um prédio próprio, um bom computador, a gente tem uma estrutura muito boa. Mas um dia a assistente social ligou para mim e falou assim: Alex, tem um usuário que acabou de chegar aqui, eu gostaria que você ouvisse, porque ele precisa da gente. Eu desci, eu escutei ele falando, aí ele falou para mim, eu, 17 anos, abandono o tratamento, então já estava com a AIDS já bem desenvolvidas, já está bem doente. Hepatite, estágio avançado, né? Até com mudança da própria cor dele, do fundo de olho, e tinha descoberto um câncer no esôfago, já no estágio também avançado. E aí ele falou para mim, morrer para mim é uma questão de tempo, mas eu não tenho família. Eu só não gostaria de morrer sozinho. Então eu preciso de vocês, porque eu não quero morrer sozinho. Nós acompanhamos esse irmão, nós acompanhamos até o final da vida dele, né? Ele passou pela entidade, pela psicóloga, pela assistente social ainda um tempo, uns 2 meses mais ou menos, 2 meses e meio, e depois o hospital ligou que ele estava internado e que a gente era referência. Nós fomos até lá e lá começamos a acompanhar ele no hospital. Piorou, foi para o UTI, a gente ia lá 8 horas da manhã, 8 horas da noite, todo dia no UTI, e sempre falando para ele, você não está sozinho, nós estamos juntos. Ele veio a falecer praticamente na minha frente, eu estava na visita, ele veio a falecer. Onde eu quero chegar? Conseguimos proporcionar para ele uma morte digna. Tem coisas, isso é muito importante para quem está ligado conosco aqui, estar ciente que tem coisa que a gente precisa de algo material para a gente acolher esse nosso próximo. Tem coisa que só precisa da gente. Tudo aquilo que a Casa de Acolhida montou em 27 anos, eu não precisava nesse momento. Eu só precisava estar presente com ele. Só precisava estar presente com ele. Então foi assim que a Casa de Acolhida teve, presente com ele até o último, literalmente até o último segundo da sua vida. Então isso é muito importante. Então isso cabe para nós uma grande lição. Fazer bem ao próximo, às vezes a gente precisa muito menos do que a gente imagina. Às vezes a gente só precisa estar. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.